Olha, se tem um assunto nessa semana que a gente falou várias e várias vezes aqui no Balanço Geral, mostramos muitas participações, é o trânsito de Joinville. Congestionamento, filas, demora, uma realidade, né? Isso que os motoristas têm enfrentado todos os dias. E hoje nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Ao vivo com a Kelly Borges, porque ela está no cruzamento das ruas Arno Valdemar Deller com a Santos Dumont. Essa, inclusive, é uma das regiões que vão ter alterações. Kelly, como a gente falou aqui, eu falei no início, né? A gente vem a semana inteira falando, já comentamos sobre essas alterações também, mas agora a pergunta que todo mundo está fazendo: por que tanta alteração? Boa tarde. Oi, Sabrina, boa tarde para você, boa tarde para todos. Segura um pouquinho que vai ter uma pessoa que vai poder responder essa pergunta. Eu só queria primeiro, ambientar quem está assistindo a gente. A gente está aqui exatamente no cruzamento das duas ruas que você falou, na Santos Dumont com a Arno Valdemar Deller. O movimento está intenso, a gente percebe aí ainda, né, os cones ali, como nós mostramos ontem no Balanço Geral. Toda a preparação já está sendo feita para poder fazer a modificação aqui do trânsito a partir de hoje à noite. Mas a pergunta que não quer calar, e como você mesmo falou aí agora, né, Sabrina, o que está acontecendo com essas alterações? Por que tanta alteração no trânsito de Joinville? Quem vai responder isso é o diretor, justamente a pessoa que faz o planejamento de todas essas ações, o Rafael Bendo. Rafael, muito obrigada por nos dar essa entrevista ao vivo. A população quer saber qual a necessidade, por que tanta alteração no trânsito? Bom dia a todos. São reivindicações da comunidade dessa região aqui do Bom Retiro. Eles nos solicitaram que a rua Otto Nas tivesse alguma intervenção. E aí a gente, para dar funcionalidade à intervenção solicitada pela comunidade, a gente teve que alterar a Arno Valdemar Deller e também a Germano Wetzel. Então são as três ruas que vão passar nesses dias por um processo de modificação. Quando são feitas essas alterações, obviamente, né, a Secretaria faz um estudo. O que é que vocês perceberam aqui para atender realmente essa demanda desse, então, morador que estava solicitando isso? Por que precisa fazer essa alteração? Porque a gente tem alguns conflitos aqui que geram alguns engarrafamentos, né? Então, com toda razão, os moradores nos solicitam essas alterações. A gente discute com eles, avalia essas alterações, vê quais são os riscos para pedestres e ciclistas, e aí faz uma proposta e implanta, faz uma simulação e depois implanta essa proposta já validada com a comunidade, com o corpo técnico da prefeitura. Rafael, vocês usam um aplicativo, né? Me corrija se eu estiver errada, para fazer justamente o monitoramento dessas áreas onde oferece esse congestionamento em tempo real. Vocês têm percebido que a partir das modificações, né, aqui ainda não aconteceu, ela vai acontecer a partir de hoje à noite, então o motorista vai ficar aí, né, transitando de uma forma diferente a partir de amanhã, mas tem várias obras na cidade, várias alterações que foram feitas, inclusive a gente mostrou aí ao longo da semana, na semana passada também, principalmente lá na Beira Rio, o motorista teve uma semana já para poder fazer essa movimentação toda diferente aí. O que vocês perceberam pelo aplicativo? Diminuiu realmente o congestionamento? Não, ainda não é possível perceber isso, porque o tempo para adaptação do usuário ele é um pouquinho maior. A gente vem monitorando, só que o dado a gente não consegue definir se houve ou não melhora ou piora do quadro, né? Porque o usuário ainda precisa entender qual foi a alteração e descobrir qual é o melhor caminho para fazer o seu deslocamento, né? A gente monitora isso, realmente a cidade vem passando por algumas obras que também têm reflexo sobre essas alterações, mas ainda mais uma semana, 10 dias para a gente confirmar se realmente foi efetiva ou não a alteração. Eu queria te perguntar o seguinte, a gente recebeu várias mensagens pelo WhatsApp do Balanço Geral e as pessoas se queixando que o trânsito ficou pior, que elas costumam demorar muito mais agora, por exemplo, ainda falando da Beira Rio ali, quem vai, por exemplo, para o Aventureiro, gastava 20 minutos, agora está gastando 40, às vezes tem que fazer uma rota alternativa, mas aí está acontecendo um outro problema. Quem está optando pela rota alternativa acaba também inchando as ruas próximas ali. Quando vocês fazem essa modificação, também é avaliado se essa
essas ruas no entorno, elas estão preparadas para poder receber esse fluxo de veículos também? Sim, a gente avalia toda a região. Uma análise inicial que a gente fez ali percebeu que um ajuste na própria Beira-Rio precisaria ser feito, e hoje a secretaria, a subprefeitura já foi lá, recortou o canteiro para dar mais espaço, ter mais fluidez no sentido sul-norte. E o usuário tem usado uma rota que não é a rota ideal para sair do bairro Iririú e vir para o centro. E isso vem sobrecarregando a Rua Dona Francisca, o que causa depois um represamento na Rua Itaiópolis, em toda aquela região. A gente espera que o usuário entenda qual é a intenção do projeto e comece a usar a rotatória em frente à Cizer. Quem está saindo do bairro faz aquele contorno via a rotatória da Cizer, e aí a gente vai ter uma fluidez mais adequada do trânsito naquele ponto especificamente, né? Como é que esse motorista, então, para ele conseguir atender as expectativas planejadas por vocês, ele tem acesso a essas informações corretas para ele poder fazer esse trânsito aí melhor, então? A gente vem tentando produzir material para divulgar nas redes sociais, nos WhatsApps, para mostrar para o usuário quais são as opções de rota que ele tem ali. Ali são muitas opções, né? O cara pode ir para um sentido, para outro, vir para o centro, voltar para o bairro. Então a gente tem feito esses informativos e distribuído nas redes sociais da prefeitura e nos WhatsApps para tentar conscientizar o usuário a fazer um caminho que seja mais adequado para ele e não sobrecarregar um único caminho, né? Tem um outro questionamento também que as pessoas fizeram muito para a gente: por que tanta obra ao mesmo tempo, né? Desculpa, tanta alteração ao mesmo tempo. Será que não seria melhor ir acostumando esse motorista aos pouquinhos? Faz uma, vê o que acontece ali, depois modifica outra. São obras de diferentes escalas, né? A gente tem uma obra lá no centro da cidade que tem gerado problema no trânsito. A obra da Rua Blumenau também é uma obra que começou ano passado e tem evoluído muito bem, muito rápido, mas a obra sempre tem o seu percalço de causar esse congestionamento durante a execução. E essa alteração, infelizmente, coincidiu já no nosso cronograma de juntar com essas outras obras, né? Mas a gente planeja, tem outras alterações para serem feitas e a gente tem aguardado para dar um tempo para a cidade entender essas alterações aqui na Zona Norte, para depois a gente ir para as alterações em outros bairros da cidade também. Rafael, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao vivo no Balanço Geral. Só lembrando então para a população, a partir de hoje à noite, a mudança aqui é a seguinte: as duas faixas aqui, ó, a da esquerda e a central, elas vão passar a ser livre para as pessoas que vão ali para o Jardim Paraíso, Aventureiro, e aí a modificação acontece aqui, ó. Quando a pessoa sai da Arno Valdemar Deller, ela vai ter a pista exclusiva ali, ó, a da esquerda, para ela poder adentrar, né, na Santos Dumont e depois sim transpor para outras duas faixas e seguir o sentido dela. A mesma coisa acontece quem está vindo aqui, por favor, Tiago, desse ladinho de cá, os carros estão todos parados ali, ó, semáforo fechado para o pedestre passar. Essa, inclusive, é uma das alterações. Esse pedestre, ele precisa pedir o semáforo para ser fechado, para ele poder fazer a travessia dele. Caso isso não aconteça, o semáforo vai funcionar verde o tempo inteiro. E quem vem da Santos Dumont vai poder acessar a Arnold Deller, assim como aquele carro está fazendo lá, ó, pegando a faixa da direita.